O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é radicalmente contrário a racismo, a preconceito, a qualquer forma de discriminação. Para nós, como servos do Senhor, como universitários missionários, para nós combatermos esse mal, tem algumas questões que a gente precisa entender bem para a gente poder lutar de maneira mais eficaz. Sejam bem-vindos ao projeto Somos Um, Universitários Missionários, um projeto da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. Eu sou Marcelo Santos. Para entendermos o racismo no Brasil, a gente precisa levantar algumas questões. Existem alguns grupos que defendem que não existe racismo no Brasil, que essa é uma questão artificial gerada por grupos políticos para causar divisão. Será que é isso? Vamos ver alguns pontos. Em primeiro lugar, existem racistas no Brasil. Isso é um fato inegável. A gente vê a todo momento pessoas idiotas, pessoas realmente malignas, né, ignorantes, que insistem em fazer comentários depreciativos, insistem em fazer segregação. Isso acontece, existem racistas no Brasil. Uma pergunta também importante de se fazer é: a cultura brasileira é racista? A cultura brasileira apoia, aprova, valoriza o racismo? A resposta é não. Existe um ideal na nossa cultura, um ideal de democracia racial, um ideal de miscigenação, de mistura, ou seja, a sociedade como um todo não aprova o comportamento explícito dos racistas. Tanto é que quando algum dos racistas se manifesta nas redes sociais, por exemplo, a reação contrária é muito grande. A repulsa a esse tipo de crime, é um crime pela nossa legislação, é uma repulsa muito forte. Então, a nossa cultura, a cultura brasileira, é diferente da cultura, por exemplo, da África do Sul, na época do apartheid, ou da cultura dos Estados Unidos e da Europa, em que pessoas falam e assumem mesmo que são racistas e não tem essa repulsa da sociedade. Agora, isso significa que não existe racismo no Brasil? Não, não significa. Porque o racismo no Brasil, além de existirem os racistas individuais, o racismo no Brasil se manifesta de uma forma estrutural. A nossa sociedade, ela foi fundada e ela perpetua o racismo. Vou explicar. A nossa economia, ela foi construída em cima de trabalho escravo. Pessoas que foram trazidas à força da África e que durante séculos essas pessoas e seus descendentes trabalharam como escravos. E quando a escravidão foi enfim abolida, né, e o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão, esses ex-escravos, eles foram lançados na rua sem indenização pelo seu trabalho, sem terras para trabalhar, sem educação, porque eles eram mantidos analfabetos, sem nenhuma condição de competitividade no mercado de trabalho, digamos assim. E essa condição perversa se perpetuou. Os seus filhos também não tinham acesso à educação, não tiveram acesso à oportunidade de trabalho, e assim os seus netos, e assim foram morar nas comunidades que foram chamadas de favelas, e isso foi se perpetuando. E é por isso que hoje em dia no Brasil você não vê negros e pardos em quantidade nas maiores posições, seja do executivo, legislativo, judiciário, nas grandes empresas, na mídia, na arte, na cultura, como expoentes, como lideranças, né? Com exceção do samba e do futebol. Mas aí você pode me dizer assim: ah, Marcelo, mas existe fulano de tal que exerce o cargo tal. Sim, é a exceção que comprova a regra, porque se de 100 pessoas num determinado nível social você encontra um negro, isso não significa que o Brasil, a estrutura do Brasil não é racista. Significa que esse negro que chegou lá se esforçou muito, né, e enfrentou o dobro de barreiras e dificuldades para chegar onde chegou. A questão que se levanta para nós como cristãos é justo que determinado tipo de pessoas tenham que enfrentar muito mais barreiras do que outras para alcançar direitos e oportunidades? É justo que haja essa divisão ou esses obstáculos a mais? Pois é.
Então, o que cabe a nós como cristãos, como universitários missionários fazer? Nos cabe, em primeiro lugar, ter a empatia, nos colocar no lugar do outro. Em segundo lugar, lutar por essa causa desde o nível micro, nas relações familiares, de amizades, até no nível macro. E se unir às lutas que já existem na sociedade para sanar essa injustiça e para prover oportunidades iguais e representatividade para todos. Né? Espero que esse vídeo tenha ajudado. Curta, inscreva-se no nosso canal, dê o seu apoio e que Deus nos abençoe. Fiquem com Deus.